Matemática nono ano. Aulas virtuais, Escola Municipal José Pedro Mota. Professor Antônio Zacarias. Caro estudante, tudo bem com você? Está se protegendo? Como já sabe, devido à pandemia da Covid-19, por um tempo teremos que continuar nossas aulas de forma virtual. Mas tenha certeza que será muito legal essa experiência. Esperamos que tudo isso passe logo para que a gente possa se ver novamente em nossa sala de aula. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte, se proteger e seguir as recomendações das autoridades de saúde. Ah, e não se esqueça, estudar muito para deixar a cuca afiada, viu? Bons estudos. Iniciando, tive uma ideia para a gente começar. Vamos revisar o que vimos lá em sala de aula? Muito bem. Vamos falar sobre potências e raízes. Você lembra alguma das propriedades? Uma dica: anota tudo o que for lembrando e compartilha com seus familiares ou com a gente lá no grupo. Se quiser, então, para aí, tenta lembrar, pausa o vídeo e depois você dá continuidade. Potências e raízes. Vamos recordar o conceito de potenciação. A potenciação indica multiplicações de fatores iguais. Por exemplo, o produto pode ser indicado na forma 3 elevado a 4. Assim, o símbolo A elevado a n, sendo A um número inteiro e n um número natural maior que 1, significa o produto de n fatores iguais a A. Vamos ver aí. A igual a elevado a n é igual a vezes A, enfim. A é a base, n é o expoente e o resultado é a potência. Você pode verificar isso na figura ao lado, em que nós temos, no exemplo ao lado, em que nós temos 5 como a base, 3 como expoente e 125 a potência, ou seja, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Lembrando que todo número elevado a zero é igual a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplos de potência. 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Menos 2 ao quadrado. E aí a gente tem que lembrar do joguinho de sinais. Menos com menos dá mais. Então, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Agora, menos 2 ao cubo, aí já vai ser negativo o resultado, porque menos com menos, mais com menos, menos. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, menos 8, por conta dos sinais. E no caso da fração aqui, 3 quartos ao quadrado, nós elevamos tanto o numerador quanto o denominador à mesma potência, ao mesmo expoente, perdão. Então, 3 quartos ao quadrado significa 3 quartos vezes 3 quartos, que é igual a 9/16. Você pode ver que 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 é 16. Seguindo, vamos ver o resumo das propriedades da potenciação. Nós discutimos isso em sala de aula, fizemos atividades, então acredito que vocês vão arrebentar e vão acompanhar comigo. Vamos lá, a primeira propriedade é a seguinte: multiplicação de potências de bases iguais, conservamos a base e adicionamos, somamos os expoentes. Vocês podem ver aí. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Veremos exemplos mais à frente e vocês vão perceber. Divisão de potências de bases iguais, nós conservamos a base e diminuímos os expoentes. A elevado a m sobre A elevado a n é igual a A elevado a m menos n. A terceira propriedade é quando a base é uma potência, ou uma potenciação, vamos dizer assim. Que nós devemos, então, conservar a base e multiplicar os expoentes. AM, A elevado a m elevado a n é igual a
elevado a n vezes n. A nossa quarta propriedade é o seguinte: toda, toda raiz, vamos dizer assim, todo radical aí, ela pode ser escrita como uma potência de expoente fracionário, em que o índice da raiz se torna o denominador e a potência, do número, do radical aí, vai se tornar, do radicando, perdão, vai se tornar o expoente. Então, por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos mais à frente e você vai entender essa propriedade. Mas a gente já viu isso em sala de aula também, certo? E uma potência elevada a um expoente negativo, nós podemos escrevê-los como uma fração, de numerador 1 e a mesma, vamos dizer, potência com o expoente positivo. A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A elevado a n. Perdão. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. A nossa terceira... A nossa sexta propriedade é que se nós temos uma fração elevado a um expoente negativo, nós podemos reescrevê-la invertendo, o denominador passando a ser o numerador e o numerador passando a ser o denominador, e nós podemos colocar o sinal, o expoente positivo. Ou seja, A sobre B elevado a menos n é a mesma coisa de que B sobre A elevado a n. A nossa próxima e penúltima propriedade é a seguinte: A vezes B, entre parênteses, elevado a n é igual é a mesma coisa que A elevado a n vezes B elevado a n. E A sobre B elevado entre parênteses elevado a n, se esse B é diferente de zero, nós podemos escrever da seguinte forma: A elevado a n é igual sobre B elevado a n. Nós distribuímos o expoente para os dois, tanto para o numerador quanto para o denominador. Revisem isso lá no livro de vocês, ou no caderno de vocês, que a gente fez a atividade, certo? Se surgir alguma dúvida, é só só participar da discussão, que a gente vai tentar amarrar todos os pontos que estiverem abertos ainda. Passando agora para a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. De modo geral, podemos escrever que a raiz n de A é igual a B, ou seja, B é elevado a n, sendo que n pertence aos números naturais e que deve ser maior ou igual a 1. Exemplo: a raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Da mesma forma que a raiz cúbica de 3 é igual a 2, pois 2 ao cubo é igual a 3. Assim como na potenciação, na radiciação segue a mesma lógica, né? Se é ao quadrado é raiz quadrada, se é ao cubo é raiz cúbica. E, por exemplo, se for acima de 4, 4 ou maior que 4, nós falamos a quarta potência, ou a raiz quarta de tal número, enfim. Continuando. Vamos ver agora o resumo das propriedades da radiciação. É a mesma propriedade que nós vimos lá na potenciação. Se existe toda raiz, nós podemos escrevê-la como uma potência com expoente fracionário, em que o expoente do radicando ele passa a ser o numerador e o índice da raiz passa a ser o denominador. Vamos ver esse exemplo aqui. Por exemplo, já vou falar da segunda propriedade, que vai servir o exemplo também para a primeira. A raiz, quando nós temos uma raiz quadrada de uma
potência quadrada, ou seja, a raiz de n, a raiz n de a elevado a n é a mesma coisa que a, né, a gente pode reescrever como uma potência de expoente fracionário, a elevado a n sobre n. E n sobre n é igual a 1, né? N dividido por n é igual a 1. Toda potência elevada a 1 é igual a ela mesma. Então, um exemplo aqui. Nós reescrevemos, né, essa raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 2 elevado a 3 sobre 3, que vai ser igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Né? Nós podemos ver as duas propriedades as duas propriedades no mesmo exemplo. Se a dúvida bater, pausa, volta o vídeo um pouquinho e escuta com atenção e vai acompanhando, certo? Próxima propriedade. Se nós temos, né, uma raiz em que o radicando é uma multiplicação, nós podemos passar, vamos dizer assim, compartilhar, vamos dizer assim, essa raiz, né, para os dois fatores da multiplicação. Veja aí, raiz n de a vezes b é igual a raiz n de a vezes raiz n de b. Exemplo, raiz cúbica de a ao cubo vezes b à sexta é igual a raiz cúbica de a cúbica, perdão, raiz cúbica de a ao cubo vezes raiz cúbica de b à sexta, que é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes que é igual a elevado a 3 sobre 3 vezes b elevado a 6 sobre 3. Como nós vimos lá pela propriedade anterior, a elevado a 3 sobre 3 é igual a 1, que é igual a mesmo. E b elevado a 6 sobre 3, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então o resultado ficou a vezes b ao quadrado. Acompanhe o raciocínio da questão do exemplo que você vai entender. Outro exemplo aqui, outra propriedade. Ela tem quase que a mesma coisa que a propriedade anterior da multiplicação, agora para a divisão. Né? A raiz n de a sobre b pode ser escrita da seguinte forma. Raiz n de a sobre raiz n de b. Exemplo. Raiz quadrada de a sexta sobre raiz quadrada de a sexta sobre b à quinta é igual a raiz quadrada de a sexta sobre a raiz quadrada de b à quinta. E podemos reescrever isso usando as propriedades anteriores. Né? A raiz quadrada nós podemos escrever como a, né, uma potência de expoente fracionário, em que o índice da potência passa a ser o denominador e o expoente do radicando passa a ser o numerador. Então, a potência ficou a 6 meios, né, elevado a 6 meios, e b elevado a 5 meios, que é igual a elevado a 6 meios é a mesma coisa que a ao cubo, né, porque 6 dividido por 2 dá 3, e b elevado a 5 meios permanece a mesma coisa porque não é uma divisão exata. E nós podemos reescrever novamente como a ao cubo sobre raiz quadrada de b à quinta, né? Porque já que essas propriedades elas podem tanto indo quanto voltando, certo? Se perdeu aí, volta um pouquinho o vídeo e tenta acompanhar o raciocínio, certo? Revisa um pouquinho lá as atividades que nós fizemos, que vai clarear a mente. Continuando, né, o resumo das propriedades da radiciação. Se nós temos, né, uma raiz como base de uma potência, como nós podemos fazer isso? Nós vemos aí raiz n de b, no caso, elevado a n, é igual a raiz n de b sobre n, que a gente usou aquela propriedade de reescrever a raiz como uma potência de expoente fracionário, permaneceu ainda entre o parênteses e repetiu lá o n. Né?
E aí nós usamos aquela propriedade da potenciação, né? Quando existe uma potência que está elevada a outro expoente, nós permanecemos à base, né? E multiplicamos os expoentes. Então, fica b elevado a 1n vezes m, né? 1 sobre n vezes m, que vai dar igual a b elevado a n sobre n. Né? Acompanhe o resultado aí que você vai perceber. Exemplo, raiz quadrada de 5, no caso, elevado ao cubo. É a mesma coisa que 5 elevado ao meio elevado ao cubo, que é igual a 5 elevado a 1 meio vezes 3, que vai ser igual a 5 elevado a 3 meios. A próxima propriedade da radiciação é quando nós temos um radicando como raiz quadrada, como raiz também. Ou seja, raiz n de raiz m de a. E nós conservamos, né, o radicando e multiplicamos os índices das raízes. Ou seja, fica m vezes n, né, a raiz de m vezes n de a. Exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 3 é igual a 3 vezes 2 raiz de 3, que é igual a raiz sexta de 3. Ok? Agora é com você, né? Se você não acompanhou, vai voltando o vídeo, vai revendo, enfim, vai anotando no caderno, né? E agora é com você. Responda no seu caderno a atividade de anexo. Eu envio para vocês uma atividade de anexo. Tente responder as atividades. Registre por meio de fotografias as suas respostas e envie no momento indicado, né? Quando a gente estiver na discussão lá no grupo, vocês enviam a resposta de vocês, tá ok? Mas eu estava aqui pensando e percebi que seria interessante a gente revisar também as operações básicas de aritmética, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Eu trouxe 2 desafios que é para a gente treinar a aritmética. O primeiro desafio consiste na seguinte situação. Se as teclas de minha calculadora travarem só funcionando os números 0 e 1 e os sinais de adição, subtração, divisão e multiplicação, como eu poderia fazer aparecer o número 339 no visor? Como eu poderia fazer para acontecer isso? Mostre a solução. Então, vocês utilizando os botões 0 e 1 e os sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão na calculadora, tente chegar a esse resultado e depois descreva, né, as operações que vocês fizeram para chegar ao resultado. Ok? E compartilhe com a gente lá no grupo, se conseguir. O segundo desafio consiste no seguinte. João encontrou 3 mágicos. Ao primeiro, ele propôs: se você duplicar o dinheiro que eu trago comigo, eu lhe dou 20 reais. O mágico fez e ganhou os 20 reais. Com os outros 2 mágicos, tudo se passou do mesmo modo. Ao final das operações, João notou que estava sem dinheiro. Quanto ele tinha no início do processo? Tente resolver esse desafio, né? Registre toda a sua resolução e compartilhe com a gente depois, ok? Para preparar essas aulas, eu utilizei essas referências além do livro de matemática essencial do 9º ano, que deveria ser o livro didático de vocês, né? E é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula, até o próximo momento.